E aí pessoal, no vídeo de hoje de segunda, Rafael Rossi, Galopo, goleiro John dos Santos e um pouco mais aí sobre o empate decepcionante no Morumbi no sábado, que deixa a nossa segunda um pouquinho menos feliz, mas a semana tem São Paulo e América na Copa do Brasil, então vamos embora pro vídeo. O que o Jair fez? Era bola pra frente e ele preferia que a bola estivesse nos pés dos zagueiros do São Paulo, com exceção do Diego. Diego Costa, que é titular absoluto do time, quando a bola estava no pé do Diego, ele recuava a marcação. Quando a bola caía no pé do Luizão, ele, bumba, avançava a marcação. E isso colocava sempre em risco a defesa do São Paulo. O São Paulo é um time de muita qualidade, conseguiu sempre estar à frente, aí fazia 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 e 3-3. Por quê? Porque quando você toma 3 gols, é um sinal de que realmente a tua defesa 8 gols, ela falhou, né? Agora, quando você faz 3-2 ali, 3-2 no segundo tempo, né? O que você acha que o São Paulo deveria ter feito para manter esse resultado? Tentou, eu estava assistindo o jogo, era uma tentativa até insana, eu diria, de tentar manter esse resultado. Não é que o time do Rogério, o time do Rogério se expôs, ele quis fazer o quarto, quis fazer o quinto e acabou tomando um gol no contra-ataque, não. O São Paulo tentava dentro das suas possibilidades, foi uma ótima partida do Calleri, uma má partida do Luciano. Com certeza, mas é o fato, né, o Glenda, quando você tem uma defesa que ela é insegura e já parte do goleiro, e não é porque eles são ruins, eu repito, nenhum deles é ruim, eu estou dizendo que eles são muito jovens, e aí tem responsabilidade muito grande para o tamanho da missão. E aí o que acontece? Você tem um time como o do Goiás, que é esperto, que tem Pedro Raul, você tem um time que tem qualidade, que ele consegue o tempo inteiro te colocar em perigo, porque é bem treinado pelo Jair Ventura. Dadá Melmonte e Danilo Cardoso. Esse Dadá Melmonte jogou demais. Jogou demais. E aí o que acontece? É aquela boa e velha história, né? A água vai passando, sabe? Água mole em pedra dura, vai lá e faz um gol. Água mole em pedra dura, vai lá e faz outro gol. Água mole em pedra dura. 46 do segundo tempo, vai lá e empata o jogo. Mas foi o resultado mais justo. Seria uma injustiça o time do Goiás perder essa partida. Agora, quero destacar também, o Wellington jogou muito, principalmente ali no gol do Calleri. Calleri voltou a marcar um gol depois de 4 jogos sem fazer gol. E agora, uma coisa que chama atenção. 11º empate em 19 jogos no comando Rogério Ceni. Tá empatando demais esse São Paulo. Só pra gente pegar esses 19 jogos, né, 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, 57 pontos em jogo, tá? 11 empates, 11 pontos em 57 pontos possíveis. Assim, isso prejudica muito esse São Paulo. A verdade é que não tem milagre, né, Glenda? Eu não tô aqui para defender o Rogério, não. Todo mundo sabe que eu já tive lá as minhas rusgas com o Rogério e tal, as minhas Mas não é muito diferenças. empate? É muito, mas o que é que o Rogério vai fazer? É melhor empatar no caso de ontem do que perder, né? Porque quando você não tem, você tem que fazer uma defesa que normalmente você tem lá o Léo, joga com o Diego Costa, joga com o Arboleda, ou você tem o Diego Costa que joga com o Miranda, você tem o Léo, o Diego Costa e o Arboleda. Aí você não tem, dos 4 você só tem um. Mas é quarto empate seguido. Pois é, mas o time do São Paulo está sofrendo pelo fato, repito, não tenho procuração para defender nem o Rogério nem o São Paulo. Mas o time do São Paulo está sofrendo por ser eficiente. O time do São Paulo está no Campeonato Brasileiro, está na Sul-Americana e está na Copa do Brasil. O time do São Paulo desclassificou o Palmeiras da Copa do Brasil. Então, quando você tem jogos a cada 3 dias e você não tem elenco, porque o São Paulo não tem o elenco do Atlético, São Paulo não tem elenco do Flamengo, São Paulo não tem elenco do Atlético Paranaense, São Paulo não tem elenco do Palmeiras. E aí como é que faz? Sente dificuldade. Tem que botar os garotos. Aí é melhor empatar do que perder. Tá bom, aí o empate fica quase uma vitória, praticamente uma vitória. Tá bom, então. Rogério Ceni e Jair Ventura falaram. Existe sim o interesse do São Paulo no goleiro John dos Santos. Inclusive, o John foi liberado pelo Lisca, técnico do Santos, da viagem. Hoje o Santos joga contra o Fortaleza, às 6 da tarde lá no Castelão. O goleiro foi liberado porque tem 2 clubes da Série A interessados. Um deles é o São Paulo. O São Paulo trata assim a negociação com muita cautela, vê dificuldade, evidentemente, mas é uma situação que pode acontecer. Os 2 clubes ali estão bastante na base assim da defensiva, né, da negociação. Inclusive um dos dirigentes do São Paulo me disse que não há nada avançado nesse momento, mas fato é que é um desejo. O John
goleiro do Santos. É o desejo do São Paulo, inclusive Rogério Ceni elogia muito o jogador. Vamos aguardar. O fato dele não ter viajado é um bom indício de que, de fato, ele vai sair do Santos. E agora, São Paulo e Goiás. São Paulo e Goiás, esse jogo foi ontem e esse movimentadíssimo, né, Pascoal? Um 3-3 ali, eu não sei, me ajuda a definir esse jogo. Esse jogo foi definido quando o São Paulo cansou. O São Paulo vinha ganhando a partida e quando o São Paulo cansou na parte final do jogo, veio a decepção. Repara que nos 2 gols marcados pelo São Paulo, esse do Caleri é falha do zagueiro que não consegue tocar a cabeça na bola. E ele estava na jogada. O segundo, o zagueiro vai cortar e não chega a tempo. E aí vem o gol do São Paulo Futebol Clube. Do Nestor. O Rodrigo Nestor domina a bola e bate com a perna esquerda, que é a melhor, né? Que a canhotinha dele é boa. Assistência do Igor Gomes, só pra gente fazer um pouco de justiça, né? E aí o time do Goiás vai buscar o placar, né? O time consegue buscar o placar, consegue fazer o gol e vem de novo o São Paulo, consegue fazer o gol e assim vai. Uma aqui, outra ali, o time do São Paulo buscando, o Patrick livre de marcação, não pode deixar um jogador livre de marcação. E o Goiás no finalzinho da partida. Quando o time do São Paulo cansa, o São Paulo tinha 3-2 no placar. E aí o Pedro Raul, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, pega essa bola aí, ó, e bota pra dentro do gol já no finalzinho. Problema do São Paulo. Bora falar agora a respeito do zagueiro sugerido ao São Paulo. Me refiro a Rafael Rossi, zagueiro brasileiro, 31 anos de idade, com passagem nas categorias de base do Corinthians e também do Cruzeiro. Está há bastante tempo fora, já atuou em 3 clubes da Inglaterra, já esteve no Boa Vista de Portugal, passou pelo Sion da Suíça e joga há 1 temporada e meia no Randomiak Radom da Polônia. Não sei se essa é a pronúncia certa, mas imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Foi titular absoluto na temporada passada, inclusive acabou eleito para a seleção do campeonato polonês. Tem mais 2 anos de contrato e para deixar o Randomiak seriam necessários 250 mil euros. Nem é uma operação muito cara, 1.400.000 reais. Você sabe que o São Paulo busca um zagueiro, de preferência um zagueiro experiente, tricolor que mandou muito mal nas últimas rodadas exatamente por conta da inexperiência de seus atletas defensivos. Empate em 3-3 com o Goiás na noite desse sábado, resultado horroroso no Morumbi, empate em 3-3 na rodada anterior contra o Internacional e empate em 2-2 contra o Fluminense, 8 gols sofridos em apenas 3 jogos. Diante desse cenário, os dirigentes do São Paulo estabeleceram como prioridade a contratação de um zagueiro, que poderia ter sido o Adrielson. O São Paulo acabou perdendo a oportunidade de contratá-lo por causa da questão financeira. Poderia ter sido o Ferrarese, que vai jogar no futebol turco. O São Paulo não quis investir dinheiro. Em relação ao Rafael Rossi, foi sugerido aos dirigentes do tricolor. Rogério Ceni e Muricy Ramalho ficaram de avaliar os prós e contras antes de tomar a decisão. Esse atleta tem proposta de um outro time da Polônia e de mais 2 times dos Emirados Árabes, mas vai dar prioridade ao São Paulo. Se o tricolor demonstrar interesse, é possível que saia negócio. Se não, ele vai buscar outra oportunidade para a próxima temporada. Quero falar agora. E aí, pessoal, mercado da bola agitado. Segundo ainda com ressaca, né, naquele jogo contra o Goiás. 2 pontos aí perdidos, aí uma vitória que estava na mão. Mas vamos falar de mercado da bola. Galopo tem até amanhã, se o São Paulo quiser inscrever o jogador na Copa do Brasil. O que tem pegado são detalhes financeiros com relação à quantidade de parcelas, os valores das parcelas e tudo mais. Então, como eu sempre digo, com o São Paulo é uma novela. Com relação também a domingo, veio a novidade que o São Paulo fez uma proposta oficial pelo goleiro John do Santos, reserva, mas que atuou muito bem, por exemplo, na final da Libertadores já em 2019, ficou um ano parado, voltou, e é sempre um goleiro seguro. Seria uma boa opção para o São Paulo, só que o Santos recusou, falando que a proposta foi baixa. Informações dizem que a proposta não foi baixa, mas tem a ver com a recusa insistente do São Paulo com relação ao repasse do Toró, que está em fim de contrato já para o Santos. Então vamos ver se o São Paulo, de maneira criativa, aí consegue inserir o Toró ou algum outro jogador, consegue trazer o goleiro. Ao que parece, o São Paulo ainda não desistiu, mas sabe que não é fácil. Ainda mais também demorou demais para reparar que o Thiago Couto ainda não está preparado, né? Então o São Paulo continua, muda a gestão, mas o planejamento continua falho. Diversos jogadores do departamento médico, goleiro reserva não tem. Ah, mas o Thiago Volpe, não, o Thiago Volpe foi uma boa venda, não tinha mais clima no São Paulo. Iria melhor que o Thiago Couto? Claro que iria melhor, mas não tinha mais clima e vendeu por um bom valor, então não tinha muito o que fazer. Agora, com relação a Rafael Rossi, você já ouviu falar nesse nome? Zagueiro brasileiro que joga na Polônia, o que parece está se oferecendo para o São Paulo Futebol Clube, de acordo com Bola VIP. Aí, pessoal,
Vou fazer um comentário breve. Não conheço, não vi jogar. Tudo bem que o São Paulo precisa de zagueiro, mas trazer qualquer um também não dá, né? Mas o pessoal se empolgou. O torcedor do São Paulo quer ver contratação de qualquer jeito. E pensar que o Corinthians trouxe o Valbueno, o Flamengo recentemente trouxe o Pablo, o São Paulo vai trazer o Rafael Rossi. Meu Deus! Mas, se vier vestir a camisa do São Paulo, tomara que dê certo. Todos que vestem a camisa do São Paulo, eu acabo torcendo, tem que torcer mesmo, para que possam jogar da melhor maneira possível. Então já falamos de Galopo, já falamos de Rafael Rossi, já falamos de John, que seriam, na verdade, as posições, né? Goleiro, zagueiro e um meia ali que faz tudo, né? E o jogador de velocidade, né? E essa que é a grande dificuldade. Houve uma esperança, porque o Michael falou que, né, quando eu era menor torcia pro São Paulo, mas é muita grana, a grana das Arábia. Aí o São Paulo teria que ter um parceiro, um investidor com muita bufunfa para trazer o jogador. Outro nome também cotado aí para vir pro São Paulo, mas não agora, seria o de Vitinho do Flamengo, que está em fim de contrato. O Flamengo não vai liberar com antecedência. O Robert Rogério gosta bastante do jogador. Então assim, o acesso de jogador de velocidade não vejo grande expectativa, vai ter que ser mesmo com o Marcos Guilherme. Então é isso. Outras boas notícias também de hoje de segunda. Miranda, Léo e Jandrei devem voltar para o jogo contra o América Mineiro na quinta-feira. E outra boa notícia também, por que não? O que parece, a lesão do Patrick não foi essa lesão toda não. Parece ter sido mais um susto de que fosse pior do que parece. Ele teve uma evolução durante o fim de semana. Hoje vai fazer exames de imagem e vamos aguardar. Mas, no momento que parecia uma expectativa que iria ficar de molho por um bom tempo, parece inicialmente que não vai ser assim. Vamos aguardar novidades. E você sabe, se tem novidade, tem vídeo no canal. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra FC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixar aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos. É semana de Copa do Brasil e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.